dar início a essa sessão desse júri simulado, da disciplina de Direito Civil, e temos aqui, então, os advogadas do autor e do réu, e para que fique muito claro, o tempo do trabalho será de 20 minutos para os autores, 20 minutos para os réus, réplica de 10 minutos, tréplica de 10 minutos, perguntas dos senhores jurados e considerações finais de 5 minutos. Então, tenham um bom trabalho, muito boa sorte, muito obrigado a todas e a todos que vieram, e vamos então ouvir os advogados do autor no prazo de 20 minutos. Por favor. Excelentíssimo senhor juiz-presidente, diletos colegas de defesa, senhoras e senhores do júri, nós do escritório de advocacia Castro e Associados estamos aqui para relatar a partir de agora o nosso caso para apreciação de vocês. Então eu começo dizendo para vocês o seguinte: os senhores João Pereira e Rogério Pereira, que eram proprietários da gráfica ABC Limitada, ofertaram suas cotas ao senhor Daniel Saraiva e Clara Saraiva, pelo valor líquido certo de R$200 mil. Proposta essa aceita pelos compradores, os quais representamos aqui nesse litígio, e que apresentaremos com provas e fatos de que tiveram seus direitos violados. Para a concretização desse negócio jurídico, foi elaborado um contrato de compra e venda das cotas totais da empresa Gráfica ABC Limitada, com as seguintes cláusulas que eu vou expor aqui a partir desse momento para os senhores. Cláusula 2, do preço. Pelas 10 mil cotas que são objetos desse contrato de compra e venda, os compradores pagarão aos vendedores, no dia da assinatura desse contrato, a importância de R$200 mil mediante depósito bancário em conta corrente fornecida para este fim. E isso realmente aconteceu. O contrato foi feito e foi feito o depósito nas contas determinadas. Cláusula 4. Outros documentos. Os cedentes vendedores apresentarão um relatório completo, claro e minucioso de todos os créditos e débitos pendentes do pagamento da gráfica ABC Limitada, junto a seus clientes e fornecedores, com indicação de nome, inscrição no CNPJ ou CPF, endereço, origem e valor de crédito ou débito, conforme caso a memória das tentativas do recebimento, no ato da assinatura do presente contrato. Isso também aconteceu. Os vendedores entregaram um relatório minucioso, anexado junto ao contrato, e esse relatório está anexado aos autos, com todos os valores credores de R$ 51.238,49 a receber, e nenhuma dívida com terceiros ou fornecedores. Nada. E esse relatório, volto a dizer, está anexado aos autos. Cláusula 6. Penalidades do fórum. A parte que não observar as cláusulas, ora estipulado, pagará a outra, a título de penalidade, o equivalente a 20% do preço ajustado na cláusula 2ª, sem prejuízo das penas e danos eventualmente sofridos, salvo se outro for a estipulação desse contrato. Senhores jurados, esta cláusula foi colocada levando em consideração o princípio da boa-fé. Colocamos 20%, como poderia colocar 40%, como poderia colocar 10%, como poderia não colocar. Pois nós acreditávamos não ter violação das cláusulas mencionadas nesse contrato, na hora em que informamos a vossas senhorias. Qual a nossa surpresa? Em 8 de setembro de 2021, uma empresa chamada Color Edge Paper S.A. enviou carta de cobrança para a gráfica ABC Limitada, cobrando fatura não paga na importância de R$ 7.281. Verificado com a contabilidade, não constava a existência dessa dívida que deveria ter sido paga justamente em 6 de agosto de 2020, que foi quando ocorreu a assinatura do contrato. Senhores, boa noite a todos. Boa noite. Eu só precisava pegar um pouquinho de ar para os senhores. Desculpe, senhor. Verificamos, senhores,
no relatório entregue na data da compra das cotas, que é aquele relatório minucioso, que era um documento obrigatório para a concretização do negócio. Sem aquilo não teria negócio. Foi verificado que também nada constava como dívida vencida ou a vencer, nos levando a acreditar na quebra do princípio da boa-fé, pois era uma dívida existente. Os vendedores sabiam dessa dívida, tinham que ter colocado naquele relatório e não colocaram. Aí, ficou evidente a sonegação da informação na época do fechamento do negócio, deixando de ser uma atitude culposa, que eu poderia até levar para uma atitude dolosa, porque eles, sabendo disso, não colocaram. Então deixou de ser um erro, deixou de ser uma falta de informação, mas eles sabiam disso. Tomando conhecimento desta dívida e no cuidado com a idoneidade do nome da gráfica, a Gráfica ABC Limitada, através de seu sócio Daniel Saraiva, mandou liquidar a dívida com a Color Ed Paper S.A. e determinou a execução da cláusula penal que consta no contrato de compra e venda, que é a cláusula 6, por se sentir ofendido no quesito do princípio da boa-fé. Com razão, deveria estar lá e não estava. Então ele se ofendeu, moralmente ele se ofendeu, na omissão da informação das dívidas na data do fechamento do negócio jurídico. Poderia ter sido desfeito o negócio. Excelentíssimo senhor presidente do tribunal, nobres colegas, senhores e senhores jurados, me cabia apresentar esses fatos que são um todo do processo. E a partir de agora, argumentando com as leis, eu passo a palavra para o nosso colega, Dr. Kaique. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu quero argumentar sobre o princípio da boa-fé. A boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito do consumidor, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base nos valores éticos e morais da sociedade. Desse comportamento descorrem outros deveres nexos, como lealdade, transparência e colaboração a ser observadas em todas as fases do contrato. No artigo 4º e parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor diz que a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização de proteção de consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. O princípio da boa-fé apresenta um padrão de conduta que se espera que o fornecedor pratique o âmbito em relação ao consumo. Então, esse princípio tem muito mais aplicação ao fornecedor, pois deve apresentar condutas éticas que respeitam a expectativa dos consumidores em relação ao consumo. Portanto, é um princípio que rege todos os negócios jurídicos, ou seja, ele que facilita fazermos negócios acreditando na honestidade do negócio. Com base no artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim como na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Em relação à boa-fé, a jurista Maria Helena Diniz diz que, segundo esse princípio, na interpretação do contrato é preciso ter-se mais atenção do que é sentido na linguagem literal, do que na linguagem escrita. Verificamos que a boa-fé no fechamento deste contrato de compra e venda esse princípio foi quebrado em omissão da dívida. Dívida essa não informada no relatório já mencionado e anexado ao processo, fazendo com que a empresa tivesse que desembolsar quantia não prevista, causando isso uma alteração em seu caixa. Alteração essa bastante desconfortável, levando em consideração a recessão econômica vivida hoje no Brasil para todas as empresas, principalmente as pequenas. Quis aqui levantar que o princípio da boa-fé pode deixar registrado que o fechamento desse contrato
foi justo e acordado entre as partes, e que o vendedor não cumpriu com a mesma. Passo a palavra para a doutora Eloísa. Bom, primeiramente, boa noite ao juiz aqui presente. Boa noite, presidente do juiz, advogados do réu. Hoje os réus não estão presentes, mas creio que os mesmos vieram representá-los. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o tempo disponibilizado dos senhores, o comprometimento de cada um de vocês de estarem aqui conosco, e vou levantar alguns pontos que os meus queridos colegas alencaram anteriormente de mim, e vou dar continuidade a partir da cláusula 6ª, que fala da cláusula penal do contrato. Bem como o Kaique colocou nessa noite, o princípio da boa-fé, ele rege que, em termos de qualquer contrato, independente de qual seja a finalidade, ele traga consigo que aquela pessoa que está vendendo, aquela pessoa que está repassando a informação a outra, ela haja de forma mais esclarecedora possível, que ela não traga controvérsias, que ela não traga em seu estipulado contrato qualquer meio que possa danificar, que possa lesionar a outra, ou melhor, a outra parte, que seriam os meus clientes. Tendo em vista isso, como foi cabível aos autos lido pelo meu querido doutor Dorival, vocês puderam observar que os meus clientes, excepcionalmente pela falha de extrato levantado junto ao contrato e entregue aos mesmos na assinatura de contrato, não tiveram a disponibilidade de saber da dívida, que, se tratando de uma empresa, acredito que o juiz pense em R$7.000. Será que é cabível eles estarem salientando que R$7.000 é o bastante? Pois bem, como trouxe aos autos também, o contrato foi firmado mediante as pessoas expostas por conta da pandemia. Um fato totalmente atípico, a qual nenhum de nós saberíamos que passaríamos, e foi vendido, digamos, às pressas, digamos, de uma forma exagerada, digamos, talvez na excessiva vontade de passar em empresa. Quando a gente leva em consideração a venda de algo de tão extraordinário como uma empresa, como ações que não sabemos há quantos anos os réus lutaram para conter, será que não deveria haver uma análise mais minuciosa do extrato que lhe foi fornecido? Será que eles não poderiam... Sim? Perdão. Será que eles não poderiam, de fato, ter uma análise mais minuciosa daquilo que lhe foi prescrito? Será que eles não podiam olhar para a contabilidade que eles pagavam e dizer, cara, é a minha chance de eu passar minha firma para frente. Por favor, reavaliem o extrato. É de suma importância que eu não tenha dor de cabeça com esses compradores. Eu preciso muito. Não estou dando conta da empresa. Eu preciso passar lá para frente, como dizemos popularmente. Sendo assim, nesse quesito, a gente se escora dizendo que sim, eles agiram de má fé. Porque a má-fé, por favor, não me entendam que está relacionada a, de fato, eles preverem que queriam lesionar os meus clientes, que eles queriam, de fato, causar algum empecilho. Não. Eles agiram de má-fé, por ora, por eles não terem mais cautela, por eles afirmarem na assinatura do contrato, olha, esse é o extrato, esses são os débitos, esses são os créditos. Siga em frente com a empresa. E eu lhes darei o respaldo de que as informações necessárias aqui estão presentes. A partir do momento que eles assim não fizeram, eles agiram de má fé. Sendo assim como qualquer outro contrato que a gente faz no nosso próprio dia a dia, existem as cláusulas penais. Nesse caso, bem como estipulado, 20% do valor total do contrato,
de 200 mil. Bem, o valor, de fato, é um valor proporcional à lesão causada aos meus clientes, tendo em vista que indago, é claro, de forma com qual os senhores não precisam me responder. A partir do momento que a gente confia em entrar com o pé direito em uma sociedade, em uma empresa, em qualquer que seja o nosso ramo de negócio escolhido, a gente não pensa, poxa, eu espero que essa seja a minha oportunidade. Assim como nós, colegas de trabalho, nos empenhamos no início da faculdade de Direito e digamos, poxa, eu espero que esse seja o meu alencar de vida, que esse seja de fato a profissão que eu escolhi para o pão de cada dia. Vocês acham que, a partir do momento que qualquer um de nós entramos em um contrato, a gente não procura uma respalda para se caso aquilo não for cumprido? É claro que é nítido que ninguém precisa me responder. A partir do momento que a gente adquire algo, como compras na internet, ou como uma compra e uma venda de uma empresa, ou de um imóvel, ou de um carro, se a outra parte não age de forma boa, podemos dizer assim, de forma suscetível a tudo aquilo que a gente havia combinado anteriormente, a gente solicita que a cláusula penal seja imposta. Para que ela existe? Um contrato, ele não é seguido ao pé da letra. Sejamos claros, pois aquilo que está descrito nem sempre é aquilo que é mantido entre as partes. Porém, até que ponto a gente pode dizer, olha, isso é válido, não extrapola tanto o contrato? Ou até que ponto a gente pode olhar e falar, poxa, de fato, por uma omissão, por uma ação sua, eu ganhei um grande prejuízo. Bem como o Kaique posicionou, eram 7 mil reais, eram apenas 7 mil reais. Mas e o fluxo de caixa dessa empresa? E o fornecedor que eles tinham de pagar naquela data, que custava 7 mil reais também? São infinitas as hipóteses. São infinitos os meios no qual eu posso vir aqui indagar para vocês que o valor de 7 mil reais, muitas pessoas pensam que pode ser irrisório tratando-se de empresas, mas eu discordo. Fazia pouco tempo que eles tinham assumido. Assim, sucessivamente, quando se faz pouco tempo que você adquire um negócio como esse, que é uma empresa, para você tocar, para você organizar, para você saber como seu fluxo de caixa funciona, demora mais de um ano. Ninguém firma uma empresa em 12 meses, senhores. Tendo em vista a lesão causada ao meu cliente, eu solicito que ao fim do júri, os senhores defiram não tão somente a cláusula de 20% estipulada em cima do contrato, mas também os fatos que aqui serão expostos pelas minhas próximas colegas. Por favor, doutora Márcia. Está tudo dotado. Está tudo dotado, doutora. A senhora fala na réplica. Acabou já o tempo. Então, agora, o grupo... Eu vou botar aqui de noite. Vou posicionar e o senhor já inicia. Olá, queridos colegas, júris e excelentíssimos juízes. Muito obrigada pela oportunidade. Nós, do escritório CFC Associados, viemos aqui com muito orgulho e é um prazer estar com vocês para defender exatamente o nosso caso e os nossos colegas, a família Pereira, ok? De uma situação da qual é desconfortável, uma vez que há clareza, e onde há clareza não existe dúvida. Então vamos colocar os fatos que teoricamente foram omitidos agora. Houve, no momento de pandêmico, houve um interesse da compra da nossa empresa, do meu cliente, do nosso cliente, aliás, no valor do capital social de 200 mil reais. Da qual foi esclarecido todo e qualquer tipo de dúvida. E foi chamado exatamente Desculpa, gente. Foi chamado exatamente os compradores, que seria a família Saraiva, para sentar e avaliar todos os documentos. De comum acordo, quero enfatizar basicamente essa frase, de comum acordo,
foi escolhido uma contabilidade. Profissionais gabaritados de 5 anos com CRC ativo, da qual são os únicos profissionais que têm poder para fazer todo e qualquer tipo de análise sobre o balanço patrimonial, sobre o capital social, sobre as contas a receber e contas a pagar. Então, de comum acordo, foi escolhida a contabilidade, onde é o nome dela, da gráfica ABC. E foi analisado minuciosamente esse documento. Partindo desse pressuposto, os clientes Saraiva, diante dessa análise e pautado no parecer do profissional que eles escolheram, eles fizeram a compra dessa empresa que os nossos clientes venderam. Partindo desse pressuposto, senhores, depois de 1 ano e meio, eles tiveram contato exatamente com um valor a receber, um valor, senhores, das quais um valor a receber de R$51 mil. Porém, eles não se atentaram no momento da contabilidade que entregaram os documentos, que tinha um valor de 7 mil, que eles diagnosticaram depois de 1 ano e 2 meses depois. Nesse parâmetro, eles estão tentando colocar, agregar sobre os nossos clientes que a obrigação de atentar a todos os valores e documentos das quais eu expuso aqui para vocês é de responsabilidade da família Pereira. E como eu disse para vocês, o empresário ele colocou à venda e os compradores, de comum acordo e de plena ciência, escolheram um profissional, um auditor gabaritado para fazer a própria análise desses documentos. Então não pode ser imputado a culpa para os vendedores, já que a anuência deles de escolher um profissional que pudesse realmente fazer a validação de todos os números. Senhores, por gentileza, vocês comprariam qualquer tipo de coisa, uma vez que vocês não conhecem, sem a validação de um terceiro profissional que tem 5 anos de graduação, fora a chancela do conselho de classe? Não precisa responder. Exatamente foi esse o fato que aconteceu. Partindo desse pressuposto, eles estão querendo alocar uma multa da qual não é devida, porque o profissional que eles, teoricamente, confiaram e não fizeram uma auditoria posteriormente depois, não consolidou, não mostrou, e eles estão querendo agora imputar essa responsabilidade em nós. Mediante a isso, em breves palavras, eu coloquei os fatos para vocês, vou chamar a minha outra colega para que possam pontuar. Por favor, doutora Jéssica, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Como minha colega Jaqueline apontou, o escritório de contabilidade foi escolhido de comum acordo entre as partes. Os nossos advogados muito bem apontaram que a empresa foi escolhida pelos compradores no momento pandêmico. Sabemos que uma empresa onde você coloca seu empenho, seus anos, todo um trabalho, você não vende assim, sem mais nem menos. Eles venderam no meio de uma pandemia, um momento completamente atípico. Eles deram o seu bem pela quantia de R$200 mil. O valor nominal das cotas ficaram em R$20 cada. Sabemos que esse valor para uma sociedade limitada não é um valor comum. E por isso, podemos constatar que nossos clientes estavam necessitados, pelo momento, de fazer essa entrega do bem que eles tinham. As partes estabeleceram que o escritório de contabilidade da gráfica ABC seria o auditor dessa dívida. Veja bem, eles foram informados que havia uma dívida, eles foram informados que havia um crédito. Nós não venderíamos a sociedade sem ter certeza que não poderíamos mais arcar com isso. Então isso foi informado. No dia 6 de agosto de 2020, assinaram o contrato dizendo que passavam essa empresa para frente. A cláusula 4 diz que
nós teríamos que informar um relatório completo. Teríamos que apresentar esse relatório completo no momento da assinatura. E foi nesse momento que as partes ficaram sabendo que os clientes que não pagaram pelos serviços prestados pela gráfica, ou seja, um montante de R$ 51.238,49 em valores a receber que eles tinham, fora os 200 mil pagos pela empresa. Ou seja, eles tinham crédito que nós não conseguimos receber pelo momento pandêmico. Eles tinham o valor abaixo do normal que eles pagaram pela empresa. Não podem informar que houve má fé nesse momento por conta de todo o exposto. Em todo o caso apresentado para nós, ambas as partes, foi mostrado e diagnosticado que foi o escritório de contabilidade que escolhemos de comum acordo que fez esse relatório. Eles ficaram com a empresa até descobrir a dívida num período aproximadamente de 1 ano e 2 meses. Só depois disso eles foram descobrir que havia uma dívida de R$ 7.000. Um valor, convenhamos, posso-se dizer razoável para uma empresa em momentos pandêmicos. Porém, só depois de 1 ano e 2 meses aproximadamente eles foram descobrir. Essa dívida foi vencida, teve seu vencimento em 6 de agosto de 2020 e eles ficaram cientes em 8 de setembro de 2021. Com esse tempo todo com a empresa, um tempo bem razoável, eles não fizeram nenhum diagnóstico depois? Não tentaram verificar se houve algum problema? Não fizeram uma auditoria? Eles não estavam acompanhando? Bom, pelo que foi exposto para nós, eles só se prenderam a parte que tinha 51 mil a mais para ser recebidos, além do valor que a empresa havia de lucrar. Então, podemos ver que nosso cliente não teve culpa. Não foi ele que fez o relatório. Ele não tem credenciamento, ele não tem capacidade suficiente para fazer isso. Eles eram empresários, não contadores. E por isso, de comum acordo, as partes escolheram um escritório para fazer isso. Com isso, verificamos que os nossos clientes não agiram de má fé. Não foi o nosso cliente o culpado. E há de se pensar como uma empresa adquirida em algum tempo razoável não fez nenhum balanço posterior a este relatório. Se baseou única e exclusivamente num relatório entregue com um tempo aproximado, um contrato feito às pressas pelo momento. Temos que dizer que a pandemia não é um momento típico, não é um momento que estamos acostumados a lidar. O artigo 445 do Código Civil, ele diz que o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço da sua compra no prazo de 30 dias para coisa móvel ou de 1 ano para coisa imóvel. Bom, eles passaram desse prazo. Ainda que nosso cliente respondesse por essa dívida, coisa que alegamos não ser justa, ele já passou desse prazo. Já passou de 1 ano que ele seria solidário a essa dívida. Eles podem dizer que o prazo começaria a ser contado do momento que eles descobriram a dívida. Mas como eles descobriram a dívida posteriormente, se foi informado para eles antes do contrato de que haviam dívidas na empresa? Então eles já tinham ciência disso. Não foi algo que eles descobriram, se surpreenderam com isso. Eles sabiam que haviam dívidas. Esse tocante ao prazo de 1 ano, onde eles poderiam descobrir alguma coisa a mais, onde poderiam verificar algum prazo, algum vício, se sobressai sobre o artigo 1146 do Código Civil também, que reforça
que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores. Eles respondem por esse débito. No prazo, novamente, de 1 ano. Como podemos verificar, se passou mais de 1 ano. Eles compraram a empresa em 6 de agosto de 2020. E este débito que chegou até a empresa, que eles declararam não conhecer, aparentemente surgiu em 8 de setembro de 2021. Eles não respondem, meus clientes não respondem mais solidariamente por este débito, senhores. Eles alegaram que não sabiam dessa dívida de acordo com uma verificação da contabilidade da gráfica ABC Limitada. A contabilidade da empresa disse que não sabia dessa dívida, que essa dívida não estava no relatório. Porém, senhores, foi a própria a contabilidade da gráfica ABC, que escolhemos de comum acordo, que realizou esses cálculos. Podemos verificar que há algo errado, mas não foi meus clientes que realizaram esta irregularidade. Obrigada pela atenção. Fiquem agora com o Dr. Washington. Excelentíssimo senhor juiz presidente, digníssimos doutores colegas e digníssimos senhores do júri. Muito boa noite. Boa noite. Como já exposto pelos meus nobres colegas aqui, quando João e Rogério Pereira optaram pela venda da gráfica ABC em 100% de sua totalidade societária para Daniel Saraiva e sua esposa Clara Saraiva, como consta, declarou, para tanto, que devido à pandemia do Covid foram prestados serviços a clientes que não pagaram por esses serviços. E esses serviços que não prestados pela gráfica e que não foram pagos por seus clientes somavam um montante de R$ 51.238,49. O cliente, o proponente da ação, até o momento ele se atentou então somente em apontar que o meu cliente descumpriu uma cláusula penal contratual, coisa que não fez, sendo que o meu cliente tem a responsabilidade solidária sobre as dívidas vencidas do estabelecimento comercial apenas no prazo de 1 ano. E na relação próprio terreno, quando se adquire o negócio, pelo simples fato de adquirência do bem, adquire-se também a obrigação sobre os débitos financeiros e tributários do bem. Então, antes posto, o proponente é quem violou o princípio da boa-fé objetiva citado pelo meu nobre doutor Kaique. Ainda sobre o princípio da boa-fé objetiva contratual, derivam os chamados deveres anexos e laterais, entre os quais estão os deveres da outra parte, de se informar e cooperar, coisa que a outra parte não fez, quando ela podia muito bem ter indicado um profissional da categoria de contabilidade para atuar junto ao escritório de contabilidade da gráfica ABC para sanar e identificar eventuais discrepâncias ou desacordo nos relatórios apontados pelo meu cliente, coisa que o proponente não fez. Né? E um negócio, como minhas nobres colegas já apontou, de R$200 mil, eu acredito que nenhum dos nobres aqui presentes efetuaria um negócio de compra e venda no valor de R$200 mil, coisa que dinheiro hoje em dia não está fácil para ganhar. Mas enfim, R$200 mil sem, ao menos, se ter a preocupação de indicar um profissional para fazer uma auditoria naquele relatório que foi apresentado. Então, incumbe aí a quebra do princípio da boa-fé objetiva pelo proponente, porque ele tinha também a obrigação de se informar, de colaborar, né, juntamente com o escritório de contabilidade da empresa, coisa que não fez, volto a especificar novamente para os novos senhores, né, e cooperação na resolução desses possíveis problemas eventuais, e que também não ocorreu. O proponente violou o princípio da boa-fé objetiva quando deixou de observar esses deveres. E não existe registro de auditoria financeira independente e nem tampouco houve um profissional indicado pelo senhor Daniel e a senhora Clara Saraiva. O artigo 1146 do Código Civil Brasileiro, o adquirente do estabelecimento
responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir aos créditos vencidos da publicação e quantos aos outros da data do vencimento. Esse débito ele foi vencido no dia 6 de agosto de 2020, quando não mais meus clientes tinham responsabilidade sobre o estabelecimento. Naquele momento já estava sendo efetuado o ato de compra e venda. Então cessa aí a responsabilidade de pleno dos meus clientes sobre o débito alegado pelos proponentes. Passa assim a ter a responsabilidade solidária dos meus clientes. Mas eis de que vale salientar, que vale verificar o prazo de decadência dessa questão que o próprio artigo do Código Civil já nos traz, 1 ano. E esse prazo que foi estipulado foi extrapolado, melhor dizendo, pela parte que só veio a comunicar essa dívida depois de 1 ano e aproximadamente 2 meses. Na fase de formação e conclusão do contrato, a inobservância desses deveres gera violação positiva do contrato. A violação positiva do contrato é um instituto nascido na Alemanha e é um tipo de inadimplemento contratual que está ligado à inobservância dos deveres de cooperação, de informação e assistência. Volta a ressaltar para os nobres aqui presentes que esses deveres de observância, de assistência, cooperação e informação não foram prestados pelos proponentes. Então, sendo assim, meus nobres, foi o proponente que quebrou e violou o princípio da boa-fé. Tão alegado anteriormente pelos meus nobres colegas aqui presentes, estão certos, realmente, estão de pleno certo. Eis que esqueceram de uma parte. A violação positiva do contrato, que é o instituto nascido na Alemanha, como já disse anteriormente, e que está ligado intimamente à inobservância dos deveres de informação, assistência e cooperação. Correto? Ainda no contrato, assim que o negócio, para ser concluído, as partes estabeleceram que o escritório da contabilidade gráfica ABC entregariam a relação de crédito a receber a conhecimento dos compradores, como foi feito. Foi feito essa relação de documentos e débitos e créditos a receber e entregue para, está prevista, está aqui, no contrato, débitos. Só mais um minuto. Só mais um. Se eu puder concluir, doutor, por favor, para a gente. Ok. Essa parte que nós O contrato queremos foi assinado em 6 de agosto de 2020 e foram entregues a relação de clientes que não pagaram por serviço prestado pela gráfica no montante de R$ 51.238. E para que o contrato fosse assinado de pleno, foi apresentado também a relação de débitos. Se não assim o tivesse feito, o contrato não teria sido assinado, até mesmo porque foi exigido pela parte. E se foi exigido, o contrato foi assinado e hoje nós estamos aqui debatendo a situação, é porque foi plenamente entregue esse relatório aos proponentes. Sem mais. Então, muito obrigado. Agora nós vamos ouvir a réplica, em que os advogados terão a oportunidade, por 10 minutos, de debater tudo o que foi falado, e é bem livre agora. Agora nós podemos dar um certo apetite. Por favor. Esse primeiro momento foi de tensão, todo mundo se conhecendo. Ah, sim, muito obrigado. Agora vocês estavam se conhecendo, agora vocês podem se chocar. Por favor. Que comece a luta, ao embate. Mas as doutoras vão falar também? A Márcia? Tá bom, vamos lá, por favor, 10 minutos. Bom, como bem estipulado, o caso já foi apresentado, os autos já foram trazidos para vocês, para que tomem ciência da parte dos meus clientes e da parte deles. A primeira indagação que eu tenho a fazer em relação ao que os meus colegas trouxeram, primeiramente a doutora Jaqueline nos trouxe que a contabilidade descrita em cláusula teve observância de ambas as partes,
teve concordância. Ambos sabiam sobre isso. A doutora Jennifer nos trouxe que a contabilidade exigida era da gráfica, assim como em concordância com o doutor Washington. Bem, o que a gente pode dizer de algo que suplente uma defesa e aponta discordâncias entre elas? Despreparamento? A gente pode dizer que não foi acordado, ou que de fato eles queriam alegar algo a qual a gente não tinha de fato conhecimento. Bem, como eles colocaram o artigo 1146, iremos aqui nos escorar para que possamos dar andamento na linha de raciocínio dos meus colegas. O artigo 1146 do Código Civil de 2002, ele diz o seguinte: o adquirente do estabelecimento responde pelos pagamentos dos débitos anteriores à transferência, assim como o meu cliente o fez, de todos os débitos constantes no extrato, assim como ele também se creditou, bem como o Dr. Washington falou, de todos os créditos pertinentes. E, dando sequência na segunda parte do artigo, ele continua dizendo, desde que regularmente contabilizados. Aqui entra uma pauta de suma importância, por quê? Quando a Jennifer citou, a doutora Jennifer citou, ela nos disse que caberia a nós fazermos uma auditoria, uma conferência. Bom, seguindo a linha de raciocínio de forma democrática, a contabilidade prestava serviços para a gráfica, ou seja, era prestadora de serviço dos céus. A gente indaga, será que uma contabilidade que presta serviços a uma gráfica, eles mesmos, não deveriam fazer essa conferência regular? Eles mesmos não fariam esse acompanhamento pertinente no decorrer dos anos? Eles venderam sem ter ciência real do que eles estavam vendendo, do que eles estavam repassando? Será que de fato, quando a gente vai comprar, por exemplo, uma maneira muito irrisória, por favor, não me entendam de maneira errada, quando a gente vai até uma joalheria extremamente renomeada, a gente precisa se questionar de fato se o anel é de ouro? Ou a gente só vai atrás quando a gente percebe que o material está oxidando? Quando a gente percebe que de fato não é o que nos vendemos, na verdade. Será que de fato a gente teria que se preocupar se no decorrer de um ano nunca nos deu problema? O extrato, pelo menos para os meus clientes, era de 100% confiável. Não há no que dizer que eles simplesmente não notaram, que eles simplesmente deveriam ter se respaldado. Será que no período de um ano a gente não pode confiar de fato que o extrato fornecido não era de confiança? Será que de fato a contabilidade que assim prestava serviço para vocês não eram competentes o suficiente de extrair isso? Se eles assim não eram, por que foi mantida a contabilidade na empresa? Por que vocês tinham eles como prestadores de serviço? Já que estamos falando tanto do princípio da boa-fé, por que os mesmos não alencaram? Olha, não é o nosso papel, mas já tivemos erros com a contabilidade. Acho melhor a gente acordar que cada um trará uma contabilidade diferente para a contabilidade dos débitos e créditos pendentes. Nós confiamos. Por quê? Porque já era uma empresa que prestava serviço. Não foi de comum acordo. Aceitamos porque confiamos que o negócio era plenamente confiável. Assim como colocamos de fato, nós temos que ter alguns resguardos. Mas será que a gente tem que ter tanto resguardo a ponto de desconfiar que a empresa que presta serviço há tantos anos para uma empresa que está sendo vendida a mim é totalmente incoerente? Poxa, será que um débito de R$7.000 passou despercebido por vocês? Será que isso não fazia diferença no fluxo de caixa da empresa de vocês? Será que, quando a empresa estava sob os poderes dos réus, eles já tiveram problemas? E por que assim não trocaram? Por que assim não fizeram? Porque ao invés de se respaldarem para que a multa contratual de 20% fosse cobrada, por que os réus não se resguardaram de contratar uma contabilidade um pouco mais competente? Apontar e dizer apenas
que o consumidor tem que se resguardar disso é muito errado. O princípio da boa-fé, bem como o Kaique expôs, ele foi trazido como base para os consumidores. É claro que ele não norteia só isso, que fique bem claro. Mas ele vem com essa real intenção. Sendo assim, peço que continuem deferindo o que aqui foi lhe exposto. A multa contratual é cabível, visto que confiamos. Eles alencaram que a contabilidade era da empresa, era de confiança. E em nenhum momento, para que fique claro, foi nos passado ou foi nos acordado que nós demos o ok. Passo agora a palavra para o meu colega Dorival. Excelente. Senhores jurados, nossos colegas. A nossa colega, doutora Heloísa, ela estava mostrando tudo que se refere à boa-fé. O negócio, como foi feito, o crédito que foi dado aos vendedores por passarem aquela informação do que tinha e do que não tinha, mas foi colocado lá dentro do contrato a obrigação de entregar um relatório com débitos e créditos. Primeiro, os créditos eram perdidos. Eles não conseguiram receber, então dificilmente receberíamos. E os débitos? Os débitos tinham que estar ali regularmente contabilizado e lançado naquele relatório. Aqui não cabe discussão, aqui cabe a lei. E a lei, quando se faz um contrato, ela é criada entre as partes. E nisso tudo, tem que estar naquele relatório o crédito, o débito. Se não está, eles estão devendo a informação. Mas eu vou até mais longe. Para quem aqui conhece contabilidade, você compra uma mercadoria, essa mercadoria vem faturada, você recebe a mercadoria, assina uma nota, um canhoto, vai e vê um boleto. Eu passo a acreditar que os irmãos Pereira receberam essa mercadoria, assinaram a nota, porque lá o canhoto estava assinado, e não informaram a contabilidade. Jogaram a nota fora e guardaram o boleto, que era muito mais prático. Por quê? Porque aquele boleto poderia desfazer o negócio. Então, eu quero aqui só salientar duas situações. Primeira, o nobre colega ali informou que contratamos a contabilidade. Não foi contratado. Tanto é que a doutora Jennifer, informa que foi usada a contabilidade de lá. E nós não precisávamos duvidar da contabilidade, uma vez que eles estavam me vendendo. Não tinha por que eu duvidar. Mas eu vou voltar aqui no que está aqui. O adquirente da estabelecimento, isso já foi dito pela nossa colega, regularmente contabilizado. Não estava contabilizado, porque essa nota não chegou à contabilidade. Não foi a contabilidade que foi inoperante ou foi lapsa nisso daí. A contabilidade não recebeu essa nota. Por quê? Porque os dois irmãos vendedores não entregaram essa nota. É o que eu concluo, para não estar ali. Levando isso em conta, eu volto a dizer para os senhores, no contrato, para fazer o negócio, tinha que estar ali escrito, tanto os débitos como os créditos. Os débitos não estavam escritos. A empresa, o meu cliente, teve que desembolsar 7 mil para poder liquidar, para não ter o nome dele sujo. Como a gente conhece na rua, o nome sujo, protesto. Então eles liquidaram, mas eles querem se sentir ofendidos na questão da boa-fé. Porque eles fizeram o negócio, pagaram e de repente surge isso daí. A situação que foi alegada aqui, de que eles têm 1 ano, sim, nós temos 1 ano a partir do momento que informado a dívida. E nós não sabíamos dessa dívida. Não sabíamos. Fomos saber porque a empresa que devíamos nos cobrou. E pagamos. Mas eu acho que eles têm que bancar a parte da boa-fé. Senhores, pacto sunt servante é um termo em latim que significa que os pactos devem ser cumpridos. Representa o princípio da força obrigatória dos contratos e diz: se as partes estiverem de acordo e desejarem se submeter às regras estabelecidas por elas próprias, o contrato obriga seu cumprimento como se fosse lei. Estava lá marcado
anotado que tinha que ter esse relatório completo. Não tinha. Eles erraram. Nos induziram a fazer um negócio sem eu ter as informações corretas. Eu poderia quebrar. Meu cliente poderia quebrar por ter que desembolsar esse valor. O tempo já se deu. Obrigado. Excelentíssimo juiz presidente, nobres colegas operadores do direito e estimados júris. É fato que o que os meus colegas apresentaram aqui, além de estar elencado, atrelado, em perfeita simbiose com a verdade e com a doutrina, eu gostaria de contrapor algumas coisas que foram ditas aqui pelos advogados que acusam o nosso cliente. O senhor advogado Dorival disse agora há pouco, na presença de vocês, que os nossos clientes que pertencem à família Pereira induziram os clientes dele a assinar um contrato. Ora, o que é que diz a doutrina do Código Civil, no seu artigo 104? Que para a assinatura de um contrato, para a celebração de um contrato, é necessário que haja agente capaz. Agente, em outras palavras, pessoas capazes de raciocinar. Pessoas capazes de pensar e entender de forma organizada aquilo que estão assinando. Ora, eu acredito que todos aqui presentes possuam um cartão de crédito. E esse cartão de crédito possui alguns benefícios. Porém, este mesmo cartão de crédito possui algumas responsabilidades que o titular dele tem que cumprir em um período de 30 dias. Qual é? Ele te dá o poder de compra. Mas ele também... Qual a relevância do cartão de crédito? Peço que seja respeitado o meu tempo. Sim, daqui a pouco a gente vai deixar o... Esse cartão de crédito permite que você compre algo e que você cumpra com a obrigação de pagar em um período de 30 dias. O que aconteceu aqui com a família Saraiva é o seguinte: eles demonstraram interesse em comprar uma empresa que nós anunciamos por conta que nós estávamos vendendo por conta de um período atípico de pandemia e se atentaram tão somente em verificar o que tinham a receber. Todo mundo tem consciência aqui que uma empresa possui responsabilidades a pagar, sim ou não? Possui benefícios as empresas, mas também possui de responsabilidade a pagar fornecedor e, consequentemente, também tem responsabilidades de servir com perfeição o cliente. É responsabilidade. É caso de uma pergunta retórica. Excelentíssimo juiz presidente e nobre júri. É caso retórico. Você chega com o interesse de adquirir a minha empresa e eu te forneço a informação. Tem 51 mil reais a receber. Deveria vir agora a pergunta retórica por parte do cliente ou da família Saraiva em saber o que é que eu tenho a pagar. E afirmo, como advogado, aqui para fazer a defesa dos nossos clientes. Observem. A cláusula 4 do contrato que foi celebrado com a assinatura de agente capaz, ou seja, da família Saraiva, diz o seguinte: os cedentes vendedores, no caso os nossos clientes, apresentarão um relatório completo, claro e minucioso de todos os créditos e débitos pendentes de pagamento da gráfica ABC Limitada, a gráfica que os nossos clientes estavam vendendo, junto a seus clientes e fornecedores com indicação minuciosa. Observem que a cláusula contratual para a celebração do contrato é bem específica, com indicação de nome, inscrição no CNPJ ou CPF, endereço
origem e valor do crédito ou débito, conforme o caso, e memória das tentativas de recebimento, ou seja, tentativas de recebimento quer dizer, às vezes que a empresa foi lá para receber algo que tinham para receber, como também as tentativas e os relatórios que nós temos dos pagamentos no ato da assinatura do presente contrato. No ato da assinatura do presente contrato. O nobre colega Washington, ele disse o seguinte, que eles extrapolaram o período de 1 ano para a cobrança dessa dívida. Ou seja, dessa possível dívida aos nossos clientes. Porém, esse prazo já estava extrapolado, além do que eles mesmos, como agora compradores da nossa empresa, também já estavam cientes. É claro que os nobres colegas advogados sabem, e quero aqui reafirmar aos estimados júris, que quando você se adquire algo, quando você compra algo, você não pode apenas usufruir dos benefícios daquilo, porque tudo hoje em dia detém responsabilidades. Exemplo, todo mundo aqui goza dos benefícios que a Enel, uma empresa, por exemplo, oferece a você. Sim ou não? Mas quando chega no final do mês, é contabilizado algo que você tem que chegar para se responsabilizar a pagar, correto? O mesmo está acontecendo aqui, pessoal, com esses nobres colegas advogados que de forma infundada tentam acusar os meus clientes. Senhores, O senhor está marcando, excelência? gostaria de ressaltar... Gostaria de ressaltar, não sei se todos tiveram acesso ao caso, mas as partes, a todo momento, no caso concreto, documentado e assinado por agentes, as partes elas concordam a todo momento com a contabilidade da gráfica. Elas concordam com o relatório. Caso contrário, eles não deveriam ter assinado o contrato. A partir do momento que eles assinam, eles assumem a responsabilidade. E a cláusula 4 do contrato está explícita, conforme o Rubens mesmo acabou de ler, que o relatório tem todos os débitos e todos os créditos. Se eles assinaram, eles estão de acordo. Sem mais, obrigada. Tudo bem? Então, vamos o que interessa, que é o ponto. Né? Então é o seguinte, os jurados, alguém tem alguma pergunta a fazer? Pois não, doutora Flávia, para quem é a sua pergunta? Para qualquer um dos dois. Escolhe um, por gentileza. Então pode ser vocês. Pois, porque assim, um responde, Não, na verdade outro tem fala. que ser esses. Tá bom, então para esse, faz a pergunta, por favor. Eu não entendi, para mim não ficou muito claro se a contabilidade que vocês escolheram já prestava um serviço para o cliente ou não. Foi aleatório. O escritório de contabilidade que prestava serviço para a gráfica já era um escritório que já prestava serviço já para a empresa já há algum tempo. E por isso que a nossa empresa confiava e foi, sim, em comum acordo que a outra parte aceitou o relatório do escritório de contabilidade da gráfica. Quando é que pode interferir? Pode. Agora? Mas ali está escrito. Está escrito que a condição de fechar o contrato era o relatório minucioso. A contabilidade era do Saraiva. E aí não informa, e a culpa é de quem está comprando? Nobre colega,
Ele está devendo. Tinha que estar incluso ali aquela situação. E não adianta falar de Enel. Aqui não é Enel. Aqui não adianta falar de redimissão. Redimissão é você devolver um produto. Não é uma questão de devolver uma empresa. Excelência, nobres senhores do júri, com todo respeito, o nobre colega acabou de dizer que para que o contrato fosse firmado, deveria haver a prestação dessa informação e relatório minucioso dos débitos e créditos que a empresa possuía. Se não houve isso, isso era uma questão primordial para que fosse firmado o negócio jurídico. Então, se isso não aconteceu como o nobre colega está alegando, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Com licença, eu alego que em nenhum momento nós dissemos que o extrato não foi de fato nos proferido. Desculpa, Estamos alegando. então há um desencontro de entendimento entre você e seu colega, porque ele acabou de dizer que não foi. Eu respeitei a sua fala, por gentileza. Em nenhum momento a gente estipulou que o extrato, para que vocês entendam, não foi, de fato, dado aos meus clientes. Estamos alegando é que ele não foi de forma minuciosa, porque como vício oculto nos estabeleceu que tinha um débito pendente. Bem como o doutor disse, por favor, bem como o doutor disse, nós só nos atentamos em receber crédito de 51 mil, muito pelo contrário. No montante de 51 mil, quando seus clientes nos devolveram o contrato, eles não disseram, tomem crédito. Eles disseram, assumam o negócio. Com isso, eles nos impetraram que pagássemos, no montante de 50 mil, débitos e créditos. Assim como os senhores alegaram. Essa informação está incorreta, doutora. Por favor. Sim, a informação está incorreta. O que consta é que Eles tinham O montante. clientes que não pagaram pelos serviços, ou seja, valores que vocês haviam de receber em 51 mil. isso facilmente suscitado uma breve... Nobres colegas. Senhores, com licença, senhor. O argumento agora é ficar com nossos. Essa Eu não quero votar. Tá satisfeito, professor? Tá, doutor, por favor. Senhor juiz, boa noite. Boa noite aos advogados. A minha pergunta é para ambas as partes, mas primeiro eu quero começar com a parte autora, né? Onde nós estamos falando aqui em um contrato de 200 mil reais, né? Pelo que eu entendi aqui, se eu estiver errado, peço que a parte autora, que é a parte que eu estou perguntando agora, que me corrija, né? Foi combinado entre as partes, né, que a contabilidade faria o balancete geral, tanto de custo, tanto de gastos, né? E foi passado à parte autora, onde vocês poderiam ter um possível recebimento de 53 mil reais ou não. Pode acontecer o inadimplemento da parte, né, que vocês prestaram um serviço e não aconteceu e não houve. Normal. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, acredito eu, né, ambas as partes capazes, né, ambas as partes com 5 advogados, ambas as partes antes de assinar esse acordo, acredito que os doutores, né, acredito que os clientes de vocês chamaram e validaram esse contrato, né? Quando nós alegamos a boa fé, né, acredito que vocês tiveram sim a questão de boa fé, de acreditar na empresa contratada que já prestava serviço. Agora a minha grande dúvida é, para mim poder chegar num caso e até fundamentar, né? Após um ano, vocês descobriram essa dívida. Não. Um ano e meio. Não, senhor jurado. Só para colocar para o senhor terminar a pergunta, é o seguinte: nós fomos cobrados pela empresa que tinha uma dívida. Essa dívida não estava contabilizada, não estava dentro da contabilidade. Ou seja, Então ninguém tinha esse conhecimento. Ninguém tinha esse conhecimento. Ou seja, vocês Tá. descobriram... Não, nós não descobrimos, nós fomos cobrados, nós fomos informados. Só terminar minha linha de raciocínio, até por conta que você falou. Acredito que a empresa de vocês, não sei se a contabilidade continua prestando serviço à mesma, tá? E acredito que vocês têm um fluxo de caixa onde vocês estão seguindo e como alega vocês, fugiu esse orçamento do fluxo de caixa, porém vocês pagaram. Porém,
Agora vem a minha pergunta. Essa empresa está em posse do seu cliente há quanto tempo? Vocês têm essa informação? Deles ou nossa? Qual a empresa? De vocês, que vocês eram Era uma proprietários. empresa familiar. Era uma empresa familiar onde estávamos em posse desde 2002. Confiávamos plenamente na contabilidade, tanto que ela seguiu com a gente. Informamos aos compradores da empresa limitada que essa contabilidade estava com a gente e eles concordaram que o relatório fosse feito por eles. Ou seja, nós, como empresários, não tínhamos como fazer esse relatório sozinhos. Precisávamos de profissionais capacitados. Tanto que confiamos na capacidade dos contadores que estavam junto com a gente trabalhando. Eles confiavam tanto quanto a gente, sendo que verifica-se, no caso, que eles manteram a contabilidade. Então, eles não desconfiaram da contabilidade que fez o relatório tanto quanto a gente. Estávamos aqui tão sem saber do débito quanto eles. Doutor, uma coisa que me chama... Excelentíssimo, só um momento. Uma coisa que me chama muita atenção... Na verdade é o seguinte, para quem conhece contabilidade, recebe-se uma mercadoria, pega-se a nota, assina o canhoto e fica com o boleto e manda para a contabilidade. Não mandaram. Os Saraivas não mandaram. Tanto que não está contabilizado regularmente. Criando um fato que não está criaram a falar. Doutor, o senhor está criando um fato que não está Doutor, legal. Não está tem cara a dúvida do Flávio. Por gentileza. Excelentíssimo senhor juiz. Excelentíssimo senhor juiz. Peço por favor que eu termine, porque a questão da minha dúvida, a questão da minha dúvida, estou fazendo essas dúvidas, a minha pergunta para ambas as partes, porque nós vamos ter que fundamentar o que a gente vai falar. Estamos aqui para analisar fatos, Não estou aqui para analisar a suposição dos dois lados. Então todas as perguntas que eu estou colocando são para analisar fatos, tá? Depois eu vou fazer o meu relatório e apresentá-lo. Então eu preciso até ouvi-los os dois para entender os fatos. Algumas coisas eu entendi, que foi um contrato entre ambas as partes, como eu não posso supor hoje, doutor, com todo respeito, que essa nota não foi entregada. Preciso analisar os fatos onde nós temos um extrato. Mas também preciso tomar muito cuidado quando eu falo que não pode ter tido um equívoco da parte do escritório contratado, um equívoco, um erro humano. Então, a gente está falando de um contrato de R$200 mil, onde a multa de rescisão é de 20%, E nós estamos falando de boa fé também. Então, para todos nós, júris, julgarmos essa causa, a gente precisa analisar os fatos. Então, por isso que eu fiz a pergunta para ambos. Vocês falando, a gente vai tirando uma dúvida e vai pensando em alguma coisa. Então, acho que o primeiro fato que nós, júris, vamos jurar é a questão contratual e a questão das cláusulas. Peço para Vossa Excelência, se permitir Vossa Excelência, depois a gente vai ter contato, pelo menos com as cláusulas do contrato, até inclusive para nós, júris, conseguimos fundamentar e estudar melhor. Eu só concluo e mais duas perguntas, e para a gente concluir. Eu concluo. Eu Apenas um também. adendo. Eu peço que os nobres júris não se deixem levar por narrativas que estão sendo criadas, que não estão nos autos do processo pelos advogados da família Saraiva, tá? Essas argumentações que mais apelam ao emocional do que aos fatos, com todo respeito ao nobre advogado e colega de profissão, senhor Dorival, o que ele está tentando criar são narrativas que apelam mais ao emocional, lembrando que nós estamos aqui para julgar fatos escritos e de comum acordo por pessoas capazes assinado. Então eu peço que quando vocês forem verificar e assim proceder nas vossas decisões, que se leve constantemente isso em consideração. Muito obrigado. Mais uma pergunta. Você tinha uma pergunta? Então, Era eu. Só ainda rapidinho, por favor. na questão da pergunta do nobre júri, a parte proponente. As falácias deles estão sendo contínuas. Fez uma pergunta. Nós estamos brigando pelo contrário, que está escrito só. Se o escritório de contabilidade ainda continuava prestando serviço à gráfica,
afirmativa feita pelo nobre doutor advogado. Não, continua. Certo? Pois Mas ficaram assim, com a nota. aos nobres Isso não está nos autos. aos nobres e digníssimos senhores e senhoras presentes do júri, quem em sã consciência, administrando uma empresa que foi adquirida no valor de R$200 mil no período de 1 ano, não fez um levantamento financeiro ou tributário da empresa? Ou seja, a empresa do seu cliente não pagou tributos, não recebeu notas, não fez levantamento, ou seja, não movimentou nada no caixa para que houvesse a identificação dessa dívida e vocês pudessem cobrar em tempo hábil? Então aí daí revela a incapacidade que está Da defesa, administrando o a negócio. empresa se mantém no mercado até hoje, então portanto, ela é bem conduzida. Os Saraivas é que não conduziram bem e tiveram que vender. Nós Realmente, compramos e a Saraiva levamos. não está conduzindo bem. Saraiva não está conduzindo. Pereira. A última pergunta. Pode ser a última. Boa noite, boa noite, colegas do júri, boa noite, advogados, excelentíssimo juiz. Eu queria fazer minha pergunta para a parte da defesa. Estão falando muita coisa que não, os dois lados alegaram não conta nos autos, muita dedução, muita história, e vamos falar de fatos. No contrato, pelo que eu entendi, apresentado pelos dois lados, é colocado que a empresa, os réus no caso, teriam que fornecer a informação de tudo que era devido, tudo que deveria ser pago. Cláusula 4 do contrato. A cláusula 4 do contrato. O próprio Dr. Washington falou que não seria a obrigação dele, já que no vencimento dessa parcela foi no dia que foi assinado o contrato. Ainda não era um débito. Ainda não era débito e então no caso esses Mas 7 algo mil, era para ser esses pago. 7 Era uma mil parcela a ser que paga. ainda estavam não constavam como débito da empresa. Então vocês agiram de má fé, de fato, com que a gente não soubesse da dívida e tivesse de pagar com o juiz posteriormente? Mas Porque será se vocês, por favor, um minutinho. Porque se vocês sabiam que a dívida ela já não era um débito para nós, por que ao repassar a empresa, vocês assim não aquitaram para que não tivesse na data de hoje estar debatendo sobre isso? Porque já Você que não está é- deduzindo que Não, é não uma estou informação deduzindo. da qual nós não Não estou estamos. deduzindo. Você Foi o que está, você isso acabou não de consta alegar. essa informação Foi o que exatamente você no acabou auto. de alegar. Júri, Vocês por tinham gentileza, conhecimento eu da gostaria que o doença. senhor, vosso presidente, ótimo, ilustre presidente, permitisse não só as leis do contrato, mas toda a narrativa da causa. Porque, senhores, é muito difícil vocês fazerem uma análise somente com o contrato. E existe toda uma parte envolvida para que possa ter exatamente a concretização de uma assinatura. Até porque, se todos nós pensássemos em qualquer tipo de serviço ou bem que vocês compram, vocês no mínimo fazem algum tipo de verificação, uma análise. Ou você tem essa competência, você contrata alguma outra pessoa que tenha esse gabarito. E foi exatamente o que aconteceu. Ninguém se gasta, como o nobre jurista falou, Flávio, um contrato, um capital social de R$200 mil. Por gentileza, doutor, existe a cláusula de Protesto, está falando que meritíssimo. existe a gente capaz? A doutora está criando uma falácia aqui. Nenhum momento. Uma Por isso narrativa. eu gostaria que, por gentileza, Está todos escrito tivessem que tinha que entregar um documento com E tudo foi aquilo. entregue. Vocês não entregaram. Foi entregue. Não entregaram. Faça Por favor, com dá uma Mais uma vez aos nobres júris, o nobre colega falou que não foi apresentado o relatório dos débitos e créditos a receber da empresa. Desculpa, nobre jurado, pelo seguinte, ela está criando uma narrativa a que não é existência verdadeira. desse essencial para a assinatura do Pode contrato. falar. Para o júri, por favor. Deixa eu falar. Como essa parcela venceu no dia 6, vocês mesmos alegaram, pelo que eu entendi, posso ter entendido errado, que não era uma obrigação de vocês. Não. Nós Porém, não o tínhamos contrato conhecimento que dela. vocês Não Deixa eu O contrato, Pergunta lá, a colega. boa-fé, o princípio de boa-fé é exatamente sobre a confiança do contrato. Exatamente como foi levantado pela parte autora, exatamente para defender o consumidor, para que ele não ser lesado. E vocês mesmos falaram que não era uma obrigação de vocês. Então isso me leva a crer que realmente pode ser algo que não foi colocado exatamente para não, vamos supor, atrapalhar um fechamento de contrato. E na minha visão seria uma obrigação de vocês, como também da firma de contabilidade, que era o que deveria ser apresentado por vocês, apresentar isso para a parte que estava comprando. Porque é o que é colocado no contrato, é exigido que vocês apresentem isso. Qual Não a parte. é o nome do Lucas. júri? Lucas. Do Lucas. Seu Foram Lucas, apresentados. acho que o senhor está compreendendo errado. O senhor, qual a profissão do senhor?
Meritíssimo. Acontece. Agora vamos inquirir, olha, vamos inquirir o... Policial Civil. Quer que eu pego o revólver aqui? Tá aqui, ó. Tá coçando já aí. Por favor, tá aqui você inquirido. Solicitar a profissão de alguém para usar o nosso o índice dos fatos para que vocês possam analisar. Porque Senhores do júri, contabilidade é alguma coisa que para a maioria das pessoas é leigo. A contabilidade, você só pode ter um boleto a Eu gostaria de vencer. ouvir a resposta da minha pergunta. Ok. Então vai direto a resposta. Faça a pergunta, então. Vamos ser mais objetivos, por gentileza. Todos os 5. Qual a profissão do senhor, por gentileza? Novamente, Meritíssimo. Está inquirindo a júri. Está inquirindo o júri. Perfeito. O senhor pode Pergunte fazer dos qualquer outros tipo de também, análise né? de engenheiro Por gentileza, Júlia, atente, por favor, a resposta do nobre colega. Vou repetir em voz altiva, pois infelizmente a equipe Frente advogada. a acusação está tentando persuadir por emoção. E eu estou júri de verdade, todo necessitando mundo de, tava no preso. mínimo, a mesma clareza e honestidade que nós demos a vocês, calados. Mas vocês, pela emoção e pela... Vamos fazer o seguinte, como a gente não vai acertar em termos do horário, a gente precisa ir embora por causa do prédio. Então, a resposta eventualmente a doutora venha dar, porque agora vamos para as fases de considerações finais. Então temos 5 minutos para falar, 5 para falar, para encerrar. Dê a mensagem final para o júri. Por favor, vão lá, 5 minutos. Por favor, sim. Nenhum dos dois E a resposta interromperam. do júri? Excelentíssimo senhor juiz, eu peço que o senhor fale para ambas as partes, não interromper, porque vai ser crucial para a gente fazer nosso relatório. Perfeito, perfeito. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, colegas. Boa noite, senhor juiz. Eu vou trazer uma reflexão para finalizarmos aqui. Todos os meus colegas de profissão trouxeram até o momento. Peço com que todos, por favor, prestem atenção e analisem com muita cautela. Vou ler para vocês todos. Um jovem tentando enganar um sábio velho que morava na montanha, monta uma armadilha. Com um passarinho na mão, vai pronto para perguntar ao sábio se o passarinho está vivo ou morto. Se o sábio disser vivo, ele apertaria e mataria o passarinho. Se responder morto, ele abriria a mão e o deixaria voar. Em ambos os casos, o sábio erraria, certamente. E assim foi à montanha e formulou sua pergunta. O sábio abaixou a cabeça, levantou devagar, olhou para o jovem e com um tom sereno disse: a resposta para esta pergunta está em suas mãos. Bom, diante desse fato, gostaria de mencionar, diante desse texto, na verdade, não sei se os senhores entenderam, mas a resposta aqui, diante de toda essa situação, finalizo dizendo que a resposta está no coração de cada um de vocês, está na mão de vocês. Diante de tudo que trouxemos até o momento, gostaria que todos vocês analisassem a situação e que decidissem, exerçam a justiça e que de fato ela seja realizada. Essa é a minha mensagem, sem mais argumentos. Obrigada. Mais quanto, doutor? Não, só a Márcia, queremos só ouvir a Márcia. A Márcia, vai lá, Márcia. Por favor, manda assim para nós. Não, eu acho assim, eles têm que se apegar à lei. Eles têm que se apegar à lei, entendeu? Não é, vocês, pra mim, vocês agiram de má fé. Porque depois de um ano vocês vêm cobrar, não acho certo. Não acho certo. Agora você vai perguntar a profissão do outro. Não é certo isso. Ninguém briga com a Márcia.
Como considerações finais, eu gostaria de trazer apenas uma reflexão, introduzindo aqui a nobre colega Jennifer, que irá finalizar com essas considerações finais. Uma coisa, como vocês já perceberam que os advogados da família Saraiva estão apelando muito para o emocional dos júris, eu quero deixar uma frase aqui de reflexão a vocês, que a realidade não está nem aí para os nossos sentimentos. A Noemi disse assim, a nobre colega Noemi disse para vocês se deixarem ser guiados, por favor. Doutora Noemi. Então, a nobre colega doutora Noemi disse que vocês devem pensar, devem decidir com o coração. Aqui não é algo para ser apelado aos sentimentos, mas sim aos fatos e às verdades. Como disse anteriormente, a realidade não está nem aí para os nossos sentimentos. Com licença. Como disse Rubens, eu não peço que vocês tirem a decisão do seu coração. Eu peço que tirem do código. E o código diz que os nossos clientes eram solidários pela dívida que eles alegam existir. No prazo existe. Por favor, não Por favor, não interrompa. Protesto, Vossa Excelência, que absurdo! No contrato, como assim? Ai, vai acabar o suíte agora. Querida, por favor, onde é que está no contrato? Vamos fazer mais um desse. A doutora Noemi. Eu estou dizendo que está no código. Excelência, eu protesto, mas Eu estou tentando dizer o que está no código, que é no Código Civil, onde nós baseamos as nossas vidas. O código está dizendo que nós éramos solidários à dívida no prazo de 1 ano. Nos autos do processo estão dizendo que eles estavam de comum acordo com a gráfica, com a contabilidade da gráfica, eles manteram a contabilidade da gráfica e passaram mais de 1 ano com essa contabilidade. Eles não fizeram nada para saber dos débitos. Nós informamos que haviam débitos. E nos autos está dizendo que eles só perguntaram nos créditos. Por favor, como estava dizendo, passaram mais de 1 ano. Os vícios não estavam ocultos. Eles sabiam que haviam débitos. Foram informados no momento da compra. Eles acham que a gente venderia uma empresa que eram da nossos clientes desde 2002, mesmo por nada, sem débitos, nada. É só porque não queríamos mais a empresa. Era uma empresa familiar. Com licença, eles foram informados dos débitos. Eles concordaram com o contrato, receberam um relatório, tanto que assinaram. Eles receberam. O código diz que não somos mais solidários pela dívida, porque já se passou 1 ano. Eles sabiam dos débitos, sabiam dos créditos e sabiam do código, porque tem ilustres 5 advogados muito competentes, acredito. Então... Acredita não, é. Então, o que o código diz é que não somos mais solidários. Esse criminal ia ter Espero que morte. vocês pensem com o código, com a cabeça e não com o coração. Com o coração, se possível.